A gente vai falar hoje sobre as consequências de viver um relacionamento frustrado. Mas esse relacionamento frustrado, a gente vai ampliar um pouco mais essa coisa desse relacionamento frustrado, porque fica parecendo que a gente vai falar só de frustração. Só que a frustração em si, ela não acontece aleatória, né? É claro que existe aí alguns elementos que acabam influenciando essa frustração. Além do que significa frustração, a gente vai entender as consequências de frustração e o que causa, né? O que faz com que as pessoas acabam entrando num ciclo de sentimento de frustração. Porque a frustração ela acontece como um ciclo, e esse ciclo normalmente ele é um ciclo quase que cultural, individual, cultural. Só que essa cultura individual que provoca esse ciclo da frustração, esse ciclo ele é construído também pela nossa história, pelo nosso passado, pela cultura familiar. Então vamos lá falar sobre cada um desses aspectos. O primeiro a gente vai falar quais as consequências mais naturais da frustração. Se fosse para eu simplificar, eu diria o seguinte: as consequências naturais de uma frustração, dependendo da intensidade da frustração, a pessoa vai ter alguns problemas físicos, algumas doenças físicas. Você já viu pessoas que estão no nível de frustração que começam a reclamar assim, gripa muito fácil, né? Tem dores de cabeça muito fácil, é um problema nas costas, gripa a cada 3, 4 dias, às vezes não consegue, perde a voz muito fácil, né? Tudo isso são elementos que tá te dando sinais que existe uma frustração ali. Tem alguns elementos ainda mais sutis do que esse, como, por exemplo, a tua falta de concentração, a tua má produtividade. Embora tenha algumas pessoas que elas entram ainda num ciclo de produtividade, mesmo estando frustradas, né? Então, tudo isso são consequências de viver um relacionamento frustrado. Os ciclos como é que inicia esse ciclo de frustração? Se você notar, essa frustração não serve só para quem está casado, tá? Serve para quem viveu um relacionamento frustrado. Ou para quem está em um relacionamento no qual é um relacionamento também frustrado. O que acontece? Existem alguns gatilhos mentais em que você começa a desenvolver e você começa a desenvolver sem perceber. Como, por exemplo, algumas pessoas que eu atendi que estão vivenciando, né, ou estavam vivenciando essa frustração, né, no relacionamento, ou que tinham saído recentemente de um relacionamento frustrado, o que elas tinham em comum é o seguinte: elas sempre acusavam o parceiro ou a parceira do porquê que o relacionamento estava errado. Mas o fulano não faz isso, ele não contribui com isso, eu chego lá, sei lá, ou a toalha está molhada em cima da cama, ou ele chega atrasado, ele não fala que me ama, ou ele não sei o quê. Sempre existe primeiro a culpa no outro para iniciar esse ciclo. Quando você começa, olha o tanto que é engraçado, quando você começa a se frustrar, a primeira coisa que você começa a fazer é evidenciar os defeitos do outro e deixar de enxergar as características no qual você se encantava pelo outro. Olha que interessante. Quando você começa a se frustrar dentro de um relacionamento, as primeiras pequenas mudanças, as mudanças sutis que você vai tendo, né, que você vai fazendo mesmo, sem perceber, é colocar a culpa no outro, porque o outro não corresponde àquilo né, a tua expectativa. E quando isso começa, você começa a enxergar no outro os defeitos dele. Os defeitos dele ou dela, né, não importa, ou para ele ou para ela, você começa a enxergar mais os defeitos do outro do que as qualidades. As qualidades desaparecem. A sua atenção fica basicamente nos defeitos. Mas essa é a parte mais comum, tá? Para entrar num ciclo. Quando esse ciclo se começa, quando dá início a esse ciclo,
basicamente fica difícil dos dois sozinhos reverter essa situação. Por quê? Porque é como se você tivesse abandonado a tua capacidade de admirar o outro. E uma relação onde não tem uma admiração, as pessoas mais se suportam, né? Elas passam mais a se suportar, são levadas pelo cotidiano, basicamente, do que viver um relacionamento saudável. Como é que a gente sabe o que é um relacionamento saudável? O relacionamento saudável ele tem 3 coisas básicas: respeito, admiração e ele tem o companheirismo, né? Claro que tem pessoas que falam, mas eu quero uma pessoa, sei lá, leal, que seja leal comigo, porque às vezes a pessoa já foi traída antes, ou traído antes, ou alguma coisa assim, ela busca por essa característica no outro. Só que essa característica da lealdade, ela já tem que vir na pessoa. Isso não é uma coisa exigida como uma busca, né, em um relacionamento. A Michelle está perguntando assim: e quando o parceiro guarda tudo para ele e não expõe a opinião ou não tem pulso na relação, pode afetar a saúde? O que afeta a saúde não é a frustração em si, Michelle. O que afeta a saúde é a consequência da frustração. É quando a frustração se potencializa, né? Quando ela se potencializa, aí sim começa a ter alguns efeitos que vai direto para a sua saúde, tá? Então, a frustração, o que ela gera em você, basicamente, é um sentimento de tristeza muito grande, né? Um sentimento de angústia muito grande, e isso começa a corromper a tua capacidade de analisar sobre você. O que é muito comum, você vai encontrar pessoas que vivenciaram uma relação frustrante e né, teve muitas frustrações, teve muitos problemas na relação, e que elas perdem a capacidade, a confiança mesmo de construir uma relação, uma boa relação, uma relação saudável. Ou seja, a frustração ela vai minando esses teus sentimentos sobre você mesmo. Isso é que é interessante. Ó, uma frustração, um relacionamento frustrado, ele vai minando em você, impedindo você de confiar em você mesmo, na tua própria capacidade de construir uma relação saudável. E partindo disso aí, quando você já traz lá de trás, junto com a tua família, elementos de carência com você de lá de trás, quando ele se junta com esse sentimento de incapacidade de construir uma relação saudável, a possibilidade de você se tornar sempre vítima né, de se relacionar com pessoas nas quais vai sempre ou agredir ou fazer coisas que você não gosta dentro da relação é muito maior. O porquê que a relação, um outro aspecto, né, do porquê a relação, a frustração te afeta muito. O Reinaldo está dizendo que sim, tá ok? A tua sensação de felicidade, a tua percepção de felicidade, eu estou falando da tua, mas a de quase todo mundo, essa percepção de felicidade, ela permeia, ela vem, né, ela deriva, a tua sensação de felicidade, ela deriva de um relacionamento saudável, tá? Ela deriva disso. Por quê? Porque quando você está em uma relação no qual é uma relação saudável, olha só a mágica disso aí. A Gabi perguntou assim: é possível a gente identificar esses problemas sozinho e como se livrar deles? É possível sim, Gabi. Não sei, vamos lá. Se você pegar a grande maioria das pessoas, elas já vivenciaram alguns relacionamentos. E quando elas vivenciam esses relacionamentos, esses mesmos servem como referência para você começar a identificar em você aí o que acontece. Então, se é possível você identificar, mesmo estando sozinha, os seus problemas, né? Se você vivenciou um relacionamento, esse relacionamento serve para você como referência. Onde é que vem as referências? As referências principais que você pode procurar perceber aí nos relacionamentos que você teve ou tem. Quais foram as características mais comuns de sentimentais? Quais as características sentimentais mais comuns que você teve? Como, por exemplo,
A característica da carência, ela vai fazer com que você procure muito mais atenção, que você fique mendigando atenção, né? Você fica... essa é a característica da carência. Você chama por atenção, você implora por atenção. Se você é uma pessoa autoritária, você vai notar que você vai impor no outro uma busca por carência e por atenção. Então, tudo que extrapola o equilíbrio vai causar uma tensão na relação. Tem pessoas que saem de um relacionamento muito mal sucedido, um relacionamento cheio de problemas, aí sai de um relacionamento. Quando entra em um outro relacionamento, ela traz com ela todas aquelas referências emocionais, aqueles acontecimentos do relacionamento anterior, e ela projeta para o relacionamento novo todas aquelas experiências emocionais. Então, se o relacionamento anterior provocou nela uma sensação de insegurança, ela vai começar a projetar no outro uma necessidade de controlar, né? Já viu? Tem pessoas que têm essa necessidade de controlar, que fica tentando fazer com que o outro adivinhe o que ela quer, com que o outro se torne aquilo que ela quer, aquilo que a expectativa dela está querendo, né? E isso é um problema também. Por quê? Porque quando você quer que o outro se torne aquilo que você está desejando, que está na tua expectativa, é como se você não aceitasse o que o outro é de verdade. Então, aquela tua visão que você tinha sobre, quando vocês iniciaram, sobre o outro, aquilo modificou na tua cabeça e você às vezes nem sabe o porquê que isso se modificou, mas é como se você rejeitasse o que a pessoa é e fica sempre se sentindo frustrado ou frustrada quando a pessoa não atende aquela expectativa tua, tá? Então, isso é muito comum. Se eu deixei alguma dúvida sobre essa questão, coloca aí que vai ser bom responder. Essa tua pergunta foi bem relevante aí para o nosso tema, tá? Obrigado. Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre a relação, né? Sobre o porquê que as frustrações que você sofre nas relações, o porquê que isso te impacta. Porque você, como ser mesmo, você busca principalmente a sensação de estar realizado. Você busca uma satisfação de vida. A maioria das pessoas que eu tive o prazer de conversar, e não foram poucas durante os meus atendimentos, quando eu fazia uma pergunta básica como qual é o seu grande desejo? Você já fez essa pergunta? Você aí, você já se fez essa pergunta? Qual é a tua grande busca? A maioria das pessoas, elas respondem, eu só quero ser feliz, não é? A maioria das pessoas responde, não, eu só quero ser feliz. Mas o que é essa tal de felicidade? Essa tal de felicidade é um sentimento que é um sentimento resultante. Esse sentimento, ele só vem quando você faz alguma coisa e essa coisa te proporciona ali alguns estímulos, o sentimento de felicidade. Só que esse sentimento de felicidade, ele passa assim, no estalar de dedos. Você dorme feliz hoje e acorda amanhã, bastou não ter dormido bem à noite. Conhece alguém que não dorme bem à noite e de repente acorda no outro dia, parece que é uma outra pessoa, tem uma entidade dentro da pessoa, né? Não é a pessoa mais que está ali. Então, tem pessoas que são assim. Então, a felicidade é desse jeito. A felicidade, ela é passageira, ela passa rápido. E o que a pessoa quer dizer quando ela diz a única coisa que eu estou querendo é ser feliz? Ela está dizendo o seguinte, a única coisa que eu estou querendo é me sentir satisfeito nessa coisa que a gente chama de vida, né? No que eu experimento durante a vida. A única coisa que eu quero é estar satisfeito. E aí essa satisfação de vida, essa satisfação você só encontra, né, partindo do princípio que a tua necessidade, a tua carência emocional é satisfeita, né? Você vai encontrar assim, pessoas que estão num relacionamento saudável, pessoas que estão curtindo um relacionamento saudável, elas não estão necessariamente satisfeitas porque estão num relacionamento saudável. Já parou para analisar isso? Quem não está vivenciando um relacionamento saudável, ou quem não tem um relacionamento agora,
ela fica em busca dessa coisa como, sabe, como se fosse a chave para que a vida valesse a pena. Só que quando essa coisa vem, o que que modifica? Que às vezes ela não se sente completa ainda. O que que é que muda? Que mesmo que ela esteja em um relacionamento saudável, ou seja, não está vivenciando um relacionamento frustrado, ainda assim ela começa a se sentir como se estivesse faltando alguma coisa. Então, quando você não tem um relacionamento que seja satisfatório, você quer esse relacionamento, mas quando você tem, você ainda assim não entra num estado de satisfação com a vida. Mas o relacionamento saudável, ele vai te potencializar a você desenvolver duas características principais. Ele vai potencializar, não significa que isso vai acontecer, tá, pessoal? Vai potencializar. O primeiro, a tua capacidade de concentração. Se você está num relacionamento saudável, a tua capacidade de concentração, ela melhora significativamente por causa de uma série de elementos que um relacionamento saudável contribui com você. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o teu poder de concentração, o teu poder de se concentrar para encontrar, por exemplo, para seguir um objetivo. Né? Se você pegar, olha que curioso isso, se você pegar, antes desse negócio eu vou ler aqui, a Michelle colocou assim, será que hoje as frustrações são mais frequentes devido o parceiro querer sempre mais e mais? Bom, não, esse desejo de querer mais e mais, eu não sei se você está falando da relação ou de alcançar alguma coisa né, na vida, ou objetivos, ou coisa assim. Mas as frustrações, elas são geradas por causa de pequenos, a gente falou no início sobre alguns gatilhos mentais no início que a pessoa traz, ou de outras relações, ou ela traz de uma cultura lá, né, cultura familiar mesmo, da forma como ela foi criada. Pessoal, não tem como você viver um relacionamento saudável se você não tem uma referência na tua memória do que é um relacionamento saudável. É a mesma coisa de você pedir um bebê para te explicar sobre motor de avião. Se a pessoa não sabe, se não tem armazenado na memória dela o que é um relacionamento saudável, ela não consegue reproduzir os comportamentos e os modelos mentais que são necessários para construir um relacionamento saudável. Então, a gente vai encontrar sempre pessoas que querem um relacionamento saudável, mas não tem dentro da cabeça dela, lá no histórico dela, no eu histórico mesmo, lá desde quando ela nasceu, ela não tem as referências na memória dela necessárias para construir um relacionamento saudável. Isso é básico, é a equação. Você faz aquilo que você já sabe, ou você começa a aprender aquilo. Mas o mais comum é você tentar fazer a coisa por tentativa e erro. Né? Eu não sei, mas eu vou. Por quê? A primeira coisa que te empurra, que te motiva a entrar num relacionamento saudável, a primeira coisa é a questão, é a sexualidade. Né? São os hormônios do corpo, isso te projeta. Quando você é mais jovem, esse é o primeiro elemento. Esse primeiro elemento, ele é motivado dependendo da forma como você é tratado em casa, ou como você é motivado para construir uma carreira, ou como você é motivado até mesmo para sair dentro de casa. Mas culturalmente, infelizmente, pessoal, na nossa cultura existe uma lacuna aí no qual a gente não consegue lidar com as nossas emoções. Você já parou para pensar que quando você está nervoso, não é só o nervosismo que tá se manifestando em você? Você é um tipo de pessoa que consegue, por exemplo, listar toda vez que você entra no estado de frustração, todos os elementos que causam essa frustração? Isso é para pouquíssimas pessoas, salve aquelas que estão aí fazendo terapia há mais de 5 anos, esse é o benefício da terapia em si, né? Mas outros não conseguem fazer isso, né? Então, infelizmente, na nossa cultura, a gente tem essa lacuna aí, a gente tem essa falha, que é a gente não consegue, nem nos ensinaram, não nos ensinaram como, né, construir um relacionamento saudável, e também nunca fizeram com que nós
aprendêssemos sobre os nossos sentimentos, né? Parece que, eu não sei vocês, mas, por exemplo, da forma como eu fui criado, ninguém nunca chegou em mim quando eu estava, né, ou nervoso, ou alterado, ou muito feliz e perguntou, me descreve aí que emoção é essa aí que você está sentindo e de onde é que isso vem? Ninguém nunca me perguntou isso. Eu fui conseguir listar e entender todas essas questões emocionais depois dos 20 anos de idade. Depois dos 23, 24 anos de idade que eu fui entender melhor essa questão. Mas a maioria das pessoas passam a vida inteira sem se entender. E aí o sonho delas é ser feliz. Mas aí isso fica no sonho mesmo, porque se você não consegue entender isso, né, se você não consegue entender o seu background, o seu eu histórico, se você não consegue entender quais as principais referências que você tem, que você emprega no relacionamento, você não vai construir um relacionamento saudável. E aí eu já vou deixar bem claro para você, aqui eu vou estar sempre falando de como você, os seus aspectos, chamando a atenção do teu eu histórico, para você se reconheça, para que você busque em você essa questão das suas emoções, para que você comece a listar. Porque tem pessoas, pessoal, que entram no relacionamento, o relacionamento fica ruim, ela sai e entra em outro e fica ruim e sai, e essa gangorra, né, de relacionamento e desequilíbrio emocional fica como se fosse num ciclo, tá? Então aqui o que a gente vai falar, né, com mais ênfase é da tua capacidade de gerir as tuas emoções. Então a gente vai dar um foco maior para isso. Pessoal, tá me acompanhando aí? Me dá um sinal aí. Seja bem-vindo aos que entraram agora. Algumas pessoas entraram agora, seja muito bem-vindo. O tema de hoje são as frustrações dos relacionamentos. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Para mim é sempre uma honra ter vocês aqui para me ouvir e a gente poder fazer essa reflexão. Mas vamos lá. Eu estava falando para vocês sobre a questão, o porquê é importante você construir um relacionamento saudável. Então vamos lá na lista do porquê é importante. Primeiro, você aprender a gerir as tuas emoções. Você se reconhecer você, que você não é as tuas emoções. Tem uma galera, tem um monte de gente que quando vem para os atendimentos, quando entra em contato e eu quero passar pela terapia, quando eles vêm, as pessoas não conseguem reconhecer, eles reconhecem eles nas emoções, como se eles fossem as emoções. E você não é as tuas emoções. Você não é as tuas emoções. As tuas emoções, elas modificam de acordo com os teus pensamentos. E os teus pensamentos modificam o tempo todo. Então, cada pensamento equivale a uma emoção. Ou melhor, cada comportamento equivale a uma emoção. E cada emoção equivale a um comportamento. Então, se as suas emoções mudam o tempo todo, o seu comportamento também. E logo você não é a mesma pessoa a cada emoção. Cada emoção vai modificando. Quando você começa a entender e colocar isso em prática, a você entender os teus principais sentimentos, os sentimentos que mais mexem contigo, fica muito mais fácil de você gerir isso, né? Gerir o teu estado emocional, gerir os teus comportamentos, gerir os gatilhos mentais que está te levando para esse ciclo que às vezes você pode estar vivenciando, ou talvez você pode não estar vivenciando dentro do seu relacionamento, mas você também pode estar, eu conheço pessoas que vivenciam isso nos trabalhos. A pessoa entra num trabalho, né, sai, entra e sai. Pessoas que são às vezes indecisas, né, começa uma coisa e não tem o registro na memória de sucesso e ela não consegue, ela fica patinando, ela não consegue se desenvolver. Isso é muito comum. Tudo isso tem a ver com a gestão das emoções, com se conhecer. Se você não conseguir se conhecer, ou desenvolver uma estratégia de gerir as suas emoções, você fica à deriva. É como se você estivesse no mar que para onde o vento tocar, dependendo do estímulo que vier, né? Você já viu aquelas pessoas que você olha para elas e fica olhando assim, em silêncio? Elas ficam assim, o que foi? O que foi? Não sei o que. A pessoa se incomoda, né? Ela fica assustada, parece que ela está sempre fazendo algo de errado.
Isso é falta de gerir as emoções, né? É falta de estratégia de gerenciamento das emoções, tá? A Gabi está perguntando assim, é por isso que muitos acabam vivendo os mesmos problemas em todos os relacionamentos. Perfeito, Gabi, é por isso mesmo. Porque existe um ciclo, é um ciclo que você entra e esse ciclo ele te prende lá dentro. E se você não entende os estímulos principais que esses ciclos correspondem em você, você não consegue sair dele, né? Eu conversando com uma pessoa, né, no atendimento ontem, e aí eu expliquei para ela o seguinte, quando você pensa nos seus problemas e você dá forma para eles, você consegue manipular. Quando você entra nesse ciclo, né, é como se, né, essa pessoa me falou o seguinte, ela falou, todo trabalho que eu entro, o meu chefe ou minha chefe são abusivos comigo. Eles gritam, eles fazem isso. Aí eu perguntei para ela o seguinte, quando você era pequena, quem fazia isso com você? E ela me disse o seguinte, minha mãe fazia isso comigo demais. Minha mãe gritava muito comigo. Aí eu falei, qual é a diferença desses chefes que você tem encontrado com a tua mãe? Aí ela fez assim, uau, nenhuma diferença. Eles é como se fossem a minha mãe. E aí eu expliquei para ela o seguinte, se você não perceber que essas pessoas estão aparecendo na tua vida para te lembrar que você está presa nessa coisa que você sentiu lá atrás com a tua mãe, com o teu pai, se você não entender isso, vai continuar sempre atraindo essas pessoas, até que você mesmo entenda e fala, opa, ninguém vai gritar comigo não, eu sei quem eu sou. Enquanto isso não acontece, você não consegue sair desse ciclo. Isso mesmo, a Doce Nobre está dizendo, é vício emocional, isso mesmo. Só que esse vício emocional, quando você olha para alguém que tem um vício de cigarro, por exemplo, quando você olha para alguém que tem um vício de bebida, quando tem pessoas que é viciada em academia, não sei como é que consegue, mas tem doido para tudo. Mas tem gente que é viciada em academia, tem gente que é viciada em comida, tem gente... Esses vícios, quando eles estão linkados com fatores externos, é fácil de observar. Mas esses vícios, quando está dentro de você, quando é um vício emocional, o primeiro pensamento que você tem é, eu sou assim. Opa, eu sou assim. Esse sou eu não vou mudar. Essa aí tá uma armadilha. Vai ficar eternamente dentro desse ciclo, né? Então, como eu estava falando, para você o porquê que é importante você entender sobre essa gestão emocional e principalmente o porquê é interessante você pensar sobre a construção de um relacionamento saudável. Porque a tua sensação de satisfação, como eu estava falando, a tua sensação de satisfação com a vida, ela é um primeiro passo depois você de adulto de tentar vivenciar o que, né, romanticamente Hollywood traz como vivenciar um grande amor, né? Mas esse amor de Hollywood, muita gente procura eles nos relacionamentos, esse não existe. Né? Você não vai encontrar uma pessoa que você compartilha tudo com a pessoa. Não, você vai dar para a pessoa, vai dar para o relacionamento aquilo que o relacionamento demanda, né? Aquilo que o relacionamento pede de você para que o relacionamento seja saudável. Por exemplo, eu sou homem, tá? Tem coisas que eu converso com um homem, com os meus amigos, nos quais não dá para conversar com a minha esposa sobre isso. E o que tem de errado nisso? Nada. Cada pessoa, ela tem que contribuir para o relacionamento, dando aquilo que é necessário para o relacionamento ser saudável. E esse dar, isso é o que a gente chama de inteligência emocional. Isso é o que a gente chama de estratégia de gerir as suas emoções. Porque às vezes você vem do trabalho, vem de outro lugar e você acaba... você traz, né, aquela frustração do teu trabalho, alguma coisa, e quer chegar em casa e despejar em casa também. Isso é falta de entendimento também da sua estratégia de gestão da tua emoção. Então, essa busca pela satisfação, ela perpassa pela relação. Uma vez que você está dentro de um relacionamento e esse relacionamento é saudável, ele vai potencializar, então, como eu comecei a falar, ele vai potencializar a tua atenção e ele vai potencializar a tua busca por objetivos, ele vai potencializar coisas em você
que normalmente, se você não está vivenciando um relacionamento, você não consegue se concentrar tão fortemente quanto depois de você tá vivenciando esse relacionamento. O Rafael disse assim: depois que aprendi a técnica do Bombril, nunca mais tive o problema do relacionamento. Essa técnica é maravilhosa, viu? Essa técnica é maravilhosa. Mas é maravilhosa só para quem usa a técnica, viu, Rafael? Para a pessoa que está com você, eu acho que não é tão maravilhosa assim não, tá? Então, toma cuidado com essa técnica. Essa técnica raramente ela te leva para um relacionamento saudável. Ela te mantém dentro de um relacionamento, mas não é um relacionamento saudável. Viver, então, um relacionamento saudável, ele influencia, então, na sua capacidade de concentração e na sua capacidade de alcançar objetivos de forma geral. Obrigado, Olímpia. Você fica mais potencializado. A vida é como se ela começasse a ter sentido partindo desse princípio, tá? Partindo dessa parte que você está satisfeito, né, com os seus relacionamentos. A gente pode dividir isso por fase. No início eu comecei a falar para vocês, a primeira fase que gera a frustração é essa, né? Você tira o foco do que é a pessoa e passa a dar foco, literalmente, você divide a pessoa. Começa a dar foco nos defeitos da pessoa. E, pelo outro lado, quando você está num relacionamento saudável, intensifica a tua admiração pela pessoa e intensifica o teu olhar para o que a pessoa é de fato. Então, automaticamente intensifica o respeito, intensifica o sentimento, né, de amor ali, intensifica a harmonia, e aí a tua cabeça, o teu corpo começa a funcionar de forma mais saudável. Tem pessoas, tem uma pesquisa que fala o seguinte, que 70% das pessoas 72% me parece, das pessoas que estão em relacionamentos que geram que estão em relacionamentos frustrados por longo tempo, a tendência de ela desenvolver uma patologia crônica é muito maior. Só para vocês verem que é o seguinte, nessa pesquisa fala que 68%, 68%, a grandíssima maioria das pessoas que são casadas há mais de 30 anos, nos quais não eram felizes no relacionamento, desenvolveram nelas câncer. Olha só a gravidade que é isso aí, né? Então, existem técnicas, né? Existem técnicas que você pode aprender para primeiro aprender a lidar contigo mesmo. Você primeiro aprende a lidar com você, para depois você entender o que você pode oferecer para o outro. Porque, por enquanto, o que você acaba oferecendo sem pensar para o outro são reações que o próprio relacionamento, as dinâmicas dentro do relacionamento vai te estimulando e você vai reagindo a isso, né? Dependendo do estágio do relacionamento, nem esses estímulos eles são mais eles provocam a reação no outro. Às vezes esses estímulos eles vão só mesmo sendo apagados, né? Você chega em um relacionamento, por exemplo, que começou há pouco tempo, a tendência dos dois estarem mais energizados, estarem mais querendo objetivos, sonhando com o futuro, é muito maior do que quem já tem ali, por exemplo, 10 anos, 12 anos de casamento, que a pessoa já conhece a outra pessoa, né? Já tem mais ou menos um entendimento do que a outra pessoa é, e aí o que tinha de falar de objetivos futuros foi falado e o que não tinha também fica por aquilo mesmo. Se você pegar algum relacionamento que tem muito mais de 15 anos para frente, não se fala mais de futuro, né? Não se fala mais aquela conversa boa, aquela coisa, aquela dinâmica boa de relacionamento, aquilo, se for um relacionamento frustrado, aquilo meio que desaparece. O que fica mesmo, o que vai sobrando nisso, é só mesmo o suportar o outro, né? Tem relacionamentos que vivem isso. E quais são as consequências dessa frustração? Primeiro é que a tendência é sempre que os dois entrem num estado de sobrepeso, né? Por quê? Porque um vai gerando insegurança e acaba não discutindo essa insegurança,
né, um com o outro. E aí essa consequência, né, depois que você está muito tempo com uma pessoa, normalmente ela se cristaliza facilmente no corpo, muito mais facilmente do que quando a pessoa está iniciando. Quando o casal está iniciando ali um relacionamento, no máximo ele vai ter gripes, né? Vai gripar facilmente, ele vai perder a voz facilmente, então quanto mais tempo estão juntos, maior é o nível de intensificação da consequência da frustração no corpo, tá? Agora, para a pessoa que nunca vivenciou um relacionamento e está atrás desse relacionamento, o que pode transformar é o sentimento de frustração que ela tem dentro dela. Isso pode se transformar até em um problema muito sério, tipo a depressão, né? Tem pessoas que vivenciam isso na pele e que não é nada agradável, assim, né? Claro que uma depressão nunca é agradável, mas também não é fácil de ser curado, porque é como se a cura dependesse mesmo da vivência, primeiro de viver esse relacionamento desejado, para depois ela conseguir olhar só para ela. Então, de toda forma, as consequências elas são sempre desastrosas. Eu vou fazer as lives 2 vezes na semana. E a gente vai começar com uma maratona de falar sobre técnicas de gestão das emoções. Quais são os caminhos que você pode trilhar para você gerir melhor as suas emoções, para você se conhecer melhor, conhecer as tônicas, né, os seus sentimentos tônicos, né, aqueles sentimentos que mais estão acentuados em você, e vai lá que de repente a gente consegue chegar lá naquele ponto onde você identifica onde é que está o teu ponto ali, né, de estrangulamento nas relações, tá? Todo mundo deveria entender um pouquinho dos seus temperamentos, né? Um dia se alguém tiver curiosidade aí, coloca aí nos comentários aí que a gente pode ver se a gente fala um pouquinho também dos temperamentos. Os temperamentos, eles te ajudam a você entender a tua limitação, como ajuda você também a entender o seu ponto forte. Você saber onde é o teu ponto, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, são de igual importância. Por quê? Porque se alguém está te estimulando num ponto em que você é fraco emocionalmente, você consegue reconhecer aquilo e consegue dominar isso mais facilmente, tá? Então, a Gabi colocou assim, como blindar o relacionamento dos nossos problemas maiores. Boa, Gabi, é isso que eu estou falando. A gente vai fazer isso a próxima semana, então me acompanha, porque a gente vai falar sobre essa questão da gestão das emoções. Sem você se conhecer, sem você entender quais são os seus sentimentos mais predominantes, sem você entender quais são os sentimentos herdados pela sua cultura familiar, por exemplo, quando a tua mãe tentou te educar lá, eu não sei qual foi a estratégia dela, mas em algumas casas a gente vê muito mãe gritando com os filhos, essa coisa toda. Isso vai gerar uma frustração, vai trazer em você uma tônica de sentimento diferente. Mas para aqueles casais, por exemplo, a pessoa que foi criada numa família no qual os pais eram separados vai ter uma tônica emocional diferente. Então, para blindar isso aí, a gente vai fazer uma maratona sobre essas questões aí, tá? A Michelle colocou assim, aí quando o parceiro gripa, pode passar para os filhos, que é pequeno? Claro, devido à frustração. As crianças abaixo de 7 anos de idade, elas vão reproduzir toda aquela carga a carga de energia, né, que os pais vivenciam. Ela reproduz tudo isso. Então, o que é para um adulto vivenciar, a criança vai reproduzir isso no lugar do adulto, né? Ela vai ser a válvula de escape, né? A Olímpia está dizendo, falar de temperamento é ótimo. Sim, nós vamos começar então a falar desse temperamento, tá? A partir da semana que vem. A Gabi está dizendo temperamentos é top. Bom, temperamentos é excelente. Por quê? Porque ele é um princípio que existe em você e você só consegue se conhecer através, primeiramente, dos seus princípios. E os seus princípios, normalmente, eles são sentimentos. Normalmente, você pode reconhecê-los como sentimentos ou como valores. E tem valores também que são sentimentos. Essa coisa toda é meio confusa, mas a gente pode fazer
uma dinâmica, né, verbal no qual fique fácil para que todos entendam, tá bom? Beleza, pessoal? Muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado, muito valioso para mim esse momento de ter essa reflexão com vocês, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. E se você achar que é interessante, eu vou enviar o flyer e aí você envia para alguém que de repente pode se beneficiar desses conteúdos, tá bom? Vamos fazer outras pessoas a entender sobre isso.